Vamos abrir nossas Bíblias. O livro de Cantares, Cantares de Salomão. Cantares fica depois de Provérbios. Os irmãos podem procurar aí, logo após Provérbios, os irmãos vão encontrar Cantares. Glória a Deus. O Senhor está presente nesta casa, amém? Amém. Já podemos sentir a presença do Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Amém. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler, depois os irmãos repetem, por favor. Diz assim: apanhai-me a raposa, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Repete, por favor. Apanhai as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Podeis tomar assento, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é muito sugestivo para o nosso dia de hoje. Cuidado com as raposinhas. Se você tiver papel, caneta, quiser anotar alguns tópicos aqui, isso é muito bom. Amém? Eu sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção. É
irmãos, nós estamos felizes esta noite por mais esta oportunidade. Deus nos concede estar diante de Ti. Quando nós procurávamos uma palavra para estar ministrando aos irmãos, Deus colocou no nosso coração uma palavra muito importante, que está em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Nós precisamos meditar um pouquinho nesse versículo, e Deus nos deu uma abrangência muito grande sobre a raposinha. Eu acredito que muitos irmãos aqui dentro nunca ouviu falar isso, ou até mesmo nunca ouviu falar que a Bíblia registrava um episódio sobre a raposinha. Eu não vim aqui contar a história da raposinha. Eu vim aqui mostrar para os irmãos que a raposinha de Cantares capítulo 2, versículo 15, tem tudo a ver com a nossa vida hoje. A raposinha, os irmãos podem observar que Salomão começa falando no texto, no capítulo 2, versículo 1, ele fala de algo futuro. Quem está com a sua Bíblia aberta aí em Cantares capítulo 2 e versículo 1? Levanta no meio da igreja, aqui nos obreiros, e lê o primeiro versículo para mim. Ou melhor, volta aqui no capítulo 2, versículo 1. Coloca ali o versículo 1 para mim. Olha só. Quem é a rosa de Saron? Quem é a rosa de Saron? Quem é o lírio dos vales? Não tem dúvida? Salomão começa falando da rosa de Saron e o lírio dos... Pode voltar para o versículo 15. E ele vem dizendo aqui no versículo 15, da seguinte maneira: apanhai-me a raposa, as raposinhas, que devastam o vinhedo, porque a nossa vinha estão em flor. Eu fui buscar o significado da raposinha na Bíblia. Ele está relacionado, primeiro, a obstáculos na nossa vida. Obstáculos, problemas que podem surgir em um relacionamento amoroso. Assim como as raposas pode danificar a vinha, as raposinhas representam pequenas dificuldades que podem prejudicar a relação entre duas pessoas. Nós estamos falando de família, amém? Em segundo lugar, a Bíblia também fala sobre a raposa e é frequentemente associada a astúcia, malícia, engano. Ela é mencionada em diferentes contextos da história. Terceiro, simboliza característica negativa de comportamento desonestos. Quarto lugar, a raposa também pode representar destruição e ruínas. Elas destruíam a vinha que estava florescendo, ou seja, impediam que a mesma produzisse fruto. Quando nós olhamos para Juízes capítulo 15, eu vou usar aqui a palavra do presbítero Altair, de vez em quando ele solta isso aqui, e teve alguns irmãos aí que até acharam graça, né? Coloca fogo no rabo da raposa, hein? Alguns irmãos aqui sorriram esses dias atrás, mas é bíblico. Juízes capítulo 15, versículo 4 ao 5, a Bíblia diz que Sansão amarrou na cauda de 300 raposas e soltou no campo dos filisteus, causando uma grande destruição. Pergunto eu aos irmãos, por que Sansão fez isso? Olha para a história. Ele queria ter um relacionamento com a filha de Etã, e Etã não aceitou. Responda aí. Etã não deixou de jeito nenhum Sansão se relacionar com a sua filha. Só entrou dentro de Sansão aquela fúria tão grande que ele pega 300 raposas e amarra os rabos da raposa uma a outra, coloca fogo e solta no meio da lavoura dos filisteus.
Queridos, prestem atenção, porque o pai não deixou a filha se relacionar com ele. Nós vamos entrar no texto para os irmãos entenderem isso aqui, e vocês vão ver que, na verdade, a raposinha, ela aparece nas nossas vidas em momentos que nós não percebemos. Muitas das vezes nós estamos com a raposinha dentro de casa e não entendemos que a raposinha está ali. Aí você pergunta assim: pastor, o que é a raposinha? Olha só, a raposa, ela é um animal carnívoro, da família de canideus, que são cães, lobos, chacais e coiotes. É da mesma família, mas são carnívoros. Eles destroem o que vê pela frente. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos assim: o que é a raposinha? A raposinha pode ser uma fofoca que alguém traz para a gente. A raposinha pode ser um mexerico. A raposinha pode ser uma crítica, uma intriga. A raposinha pode ser uma inveja. Pode ser uma murmuração. É nas pequenas coisas que começam a aparecer as grandes. Aí nós vamos para o texto, nós vamos perceber que 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, coloca para mim. Diz assim a Bíblia. A igreja, por favor, lê para nós. Analisa primeiro e vê o que é bom e retém o que é bom e joga fora o que é mal. A raposinha pode estar dentro de um segmento da nossa vida e nós não percebemos. Portanto, a Bíblia manda que nós colocar em prova se é bom ou se é ruim. Se é bom, vamos guardar para nós, se não é, joga fora. Em outros termos, nós podemos perceber que nós não tropeçamos em grande pedra. Alguém tropeça em grande pedra? Por que não tropeça? Porque está enxergando, não é isso? Ninguém consegue tropeçar. A pedra grande está no teu caminho, você desvia dela. Opa! Não é isso? Mas a pequenininha, meu irmão, a pequenininha você vai, mete o pé dela e tropica e cai no chão, se rela todo e se arrebenta. E o que é pedra pequenininha? São as pequenas coisas. Quando nós olhamos para Salomão dizendo pegar a raposinha, porque a raposinha tinha o seu objetivo na vinha. E qual é o objetivo na sua vida e da raposinha na tua vida, meu irmão? Ei, olha para cá. O objetivo dela é destruir aquilo que você tem, aquilo que você é e aquilo que você construiu. No âmbito material, espiritual, sentimental e emocional. A raposinha, ela está ali para isso. Seguindo aí o texto, nós vamos perceber que nós devemos vigiar com as pequenas coisas, para não dar oportunidade ao inimigo. A igreja ser madura espiritualmente precisa aprender a se revelar. Pequenas coisas, os defeitos dos irmãos e ficar com grande os seus, as bênçãos do Senhor. Não deixar que as pequenas coisas, os defeitos de alguém venham nos atrapalhar a caminhar. Defeito você encontra em qualquer lugar. Qualquer igreja que você encontrar no mundo, no país, você vai encontrar defeito. Você só não encontra defeito em uma pessoa. Ei! No dono da igreja você não encontra defeito. Mas no ser humano você vai encontrar. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não esbarrarmos nas pequenas coisas do irmão e nos entristecer e afugentarmos da presença de Deus. Vamos lá. O que é a raposinha? Nós vamos repetir em algumas coisas aqui, irmãos, que são pequenas, mas que são perigosas na vida do cristão. Cantares, capítulo 2, versículo 15, volta lá para mim, Alex, diz assim: apanhai-me a raposa e a raposinha que devastam o vinhedo, porque a nossa vinha estão em... Irmãos, isso aqui me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção isso aqui, irmãos. Quando o grande sábio Salomão diz: a nossa vinha está em... Sabe o que eu tirei de lição disso aqui? Olha só, as raposinhas são bichinhos pequenos, aparentemente dóceis, de beleza, de aparência. Mas tem um detalhe:
são ferozes em destruir vinhedo. A raposinha é coisa linda, mas são perigosos. Quando as parreiras já estão floridas para dar uva, as raposinhas vinham, comiam as flores do broto e ela não dava mais fruto. Sabe quando a raposinha chega na tua vinha? Sabe? Se você não sabe, eu vou te falar. É o momento que você está florido, você está bem. Você está bem emocionalmente falando, espiritualmente falando, financeiramente falando. Quando você está bem, a raposinha entra na tua vinha e começa a roer devagarzinho para que o teu fruto não apareça. Quando você está de bom humor dentro da sua casa, com o teu esposo, quando a tua esposa está bem com você, você está bem com a tua esposa, a raposinha entra e começa a roer e tirando ali o broto que ia brotar ou poderia brotar para não dar fruto mais. A raposinha não chega na tua casa quando a tua vida está destruída. Ei, meu irmão, preste atenção aqui, toma cuidado para não deixar a sua vida ser destruída. Não deixe a sua vida acabar. Não deixe a sua vida ser destruída, não. A raposinha só entra quando você está bem. Se você está mal, a raposinha não te perturba. É isso que nós temos que ter cuidado, meus irmãos. Porque se ela entrar, ela vai destruir mesmo. Ela vai acabar com tudo, ela vai devastar tudo na nossa vida, para acabar com o nosso relacionamento com a esposa, esposo, acabar com o relacionamento de pai com filho, com mãe com filho. A raposinha entra para destruir, trazer separação. Aonde Deus une, a raposinha tenta separar, meus irmãos. A raposinha entra na vida do cristão colocando desânimo para não comparecer à igreja. Hoje o irmão Alessandro citou um negócio da escola dominical aqui que eu achei importante. Eles têm muitas pessoas que não precisam ir à igreja. Precisa. A igreja é o lugar onde os irmãos se comunicam uns com os outros, a sua necessidade. E muitas das vezes a raposinha coloca o desânimo, não vou hoje não, estou passando mal. Olha, irmão, a raposinha coloca uma dor de cabeça forte para você não comparecer. Mas vai com dor de cabeça que você vai sair de lá curado. Vamos colocar fogo no rabo da raposa, vamos colocar na cauda dela e destruir. Aleluia, aleluia, a lavoura do inimigo. É isso que nós precisamos entender. A raposinha representa bicho de estimação. A missionária Elisângela sempre fala que nós não devemos ter pecado como estimação. Não é isso? É verdade? Vocês devem ter ouvido isso aqui. Qual é o seu bichinho de estimação? Qual é o meu bichinho de estimação? Tem um momento que nós guardamos dentro do coração um rancor, raiva, ódio, como estimação. E diz, eu não consigo me livrar disso. Consegue sim, meu irmão. Essa raposinha tem que ir embora daí. Ela não pode permanecer no teu coração, não. Ah, mas eu não tenho pecado de estimação. Tem. Quando nós guardamos algo no nosso coração que nós não queremos tirar, é bichinho de estimação. Tem um amor que diz assim: no céu não entra pecado. Não entra mesmo não, sabe por quê? Porque ela entra no coração lavado, remido e lavado e ensaboado pelo sangue de Jesus. O salmista diz assim: quem entrará no meu santuário? Quem for limpo, tem as suas mãos limpas e o seu coração puro. A raposinha pode estar aí e achando, não, Deus vai me dar oportunidade um dia, eu tirar isso do meu coração. Não espera Deus te dar oportunidade, não, irmão. Implore a Deus, tire isso do meu coração. Eu preciso estar livre disso. Porque essa raposinha vai comer o broto do teu fruto e vai te destruir e vai te levar você para o abismo. Olha o que a Bíblia diz. Marcos capítulo 13, versículo 22. Ele tenta destruir a vida do cristão. O inimigo disfarça, olha só. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais de prodígio para enganar, e se possível até os meus reis. Deus usa ou não usa? Irmãos, Deus usa ou não usa? Deus usa quem você nem imagina e não tem nenhum relacionamento com Ele para falar com você.
Usa ou não usa, irmão Samuel? Usa. Quando Deus quer falar, se ele usar um cristão, alguém vai convidar. Alguém contou a minha vida para ele. Alguém contou a minha situação para ele. Mas quando Deus usa quem não tem convívio com ele, o cara fica meio assustado. Deus usou o cara para falar comigo porque ele não me conhece. Ele não sabe da minha vida. Ele não tem conhecimento nenhum comigo. Por que ele falou desse jeito comigo? Porque Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. A raposinha está aí, irmãos, para tirar a tua atenção do culto. A raposinha está aí para tirar a tua atenção de esposa para esposo. A raposinha está aí para dividir o seu lar, sua casa, sua família, o teu emprego. Está aí para dividir tudo na tua vida, para acabar com tudo. Comece a prestar atenção aí, para nós expulsarmos esse demônio que atua na nossa vida tentando destruir as pequenas coisas que nos levam à morte. É verdade ou não é, irmão? É verdade ou não é, irmão? As pequenas coisas que nos levam à morte. Quem conhece aí a história da dengue que está rolando aí? Levante a mão aí, você que conhece a história da dengue. Será que ninguém aqui conhece a história da dengue que está rolando aí no nosso país? Pelo visto ninguém conhece. Mas eu vou te dizer, a dengue vem através de um bichinho pequenininho. E leva um homem de 70, 80, 90 quilos para o sepulcro. Por que ele leva? Porque ele é venenoso. Ele coloca um veneno no teu sangue, e daquele veneno vai se transformando em veneno do teu corpo todo. Se você não correr a tempo, você vai para a sepultura. São pequenas coisas que nos matam, e nós estamos criando dentro da nossa casa como bichinho de estimação. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 10 e versículo 1. Olha, irmãos, para agora e foque nisso aqui. Lê para mim esse versículo aqui e medite nele, vê o que você tira disso aqui para reflexão. Vamos lá, lê para nós aí, irmãos. Preste bem atenção. O texto traz uma ilustração de alguém que fabrica perfume. Preste bem atenção aqui. E o grande sábio Salomão diz assim: uma mosca morta, quando ela cai no perfume ou no ela transforma o cheiro do perfume em mau cheiro. Isso aqui não diz nada para nós, não, irmão? Isso aqui não diz nada para nós? Isso aqui não significa nada para nós? Há momento que nós estamos florindo, eu disse aqui no início que ela entra na nossa vida no momento que nós estamos muito bem diante de todas as circunstâncias. Mas de um momento para o outro, essa mosca pode cair na nossa vida, que é um pequeno inseto, e estragar todo o perfume que está sobre a nossa vida. Passamos a ser um crente totalmente fedido, sem o cheiro de Cristo, perfume natural. Mas o perfume espiritual é o perfume que exala, trazendo perspectiva em alguém a aproximar de Deus, porque o perfume chama atenção. E quando a raposinha sente que você está cheiroso, espiritualmente falando, ela tenta entrar dentro da tua vida para transformar o teu cheiro em odor. Está entendendo aqui, irmãos? Pastor, mas como que eu tenho que fazer? O início diz aqui: vigiai, prova, destino. A Bíblia fala sobre um dom do Espírito. Qual o dom do Espírito que Paulo fala lá que é interessante para encaixar dentro dessa mensagem? É o dom de discernir Espírito. Se você tem o dom de discernir o Espírito, você vai discernir quando é o diabo e quando ele não é. Você vai discernir quando é o homem e quando não é. Se tem o Espírito de Deus, você vai saber se Deus está falando contigo ou não.
Você está entendendo? Muitas das vezes nós saímos atrás de profecias, revelações, e querendo ouvir algo que nós queremos ouvir. Mas quando nós ouvimos algo que nós precisamos, saímos lá dizendo: isso é para o diabo, isso não é Deus. Deus só fala aquilo que é bom para mim. Negativo, meu irmão. Deus fala aquilo que você precisa ouvir, e Deus usa. Agora há pouco eu estava conversando com a irmã na porta, ela falou assim: pastor, fulano ligou para mim, mas falou um negócio tão... Mas Deus usa quem você não imagina para trazer você para a presença de Deus. Altair Liberatório está aqui. Um dia ele chegou mais a nossa saudosa Cededino, lá no posto onde eu trabalhava, 10 e pouca da noite, não foi? E disse para mim assim: Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer que você vai trabalhar na cadeia. Eu tinha saído daqui recente. O que eu disse para ele? Eu nunca mais volto lá. Eu falei: você? Nunca mais volto lá. Passou o tempo. Tempos depois eu estava fechando o caixa no posto. Eu era gerente lá. De repente chega um cidadão todo caindo assim, ó, bêbado. Bateu lá no lugar que eu estava, fechando o caixa. Quer falar com o senhor? Eu falei: rapaz, estou fechando o caixa. Poxa. Depois eu pego você: não, é rapidinho. Eu abri o bequinho da porta, assim, o bequinho da porta, uma brechazinha. Ele pode falar. Ele falou assim: Deus mandou te falar que não te chamou para ser gerente de posto, não. Ele te chamou para ser pastor. E o seu lugar não é isso. Sai daí, rapaz. E rápido, antes que Deus te pune. Falei: obrigado. Fecha a porta, os caras estão bêbados, não sabem nem o que falam. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Às vezes eu falo com a minha esposa no casa, eu não sei como a gente consegue aguentar tanta coisa que a gente enfrenta durante o dia. Aí ela fala para mim assim: mas você foi chamado. Quem é chamado suporta. Quem não é chamado não suporta. A raposa, ela entra na nossa vida sem a gente perceber. Ela entra na tua casa, entra na tua família, entra nos teus filhos. Às vezes você chega, irmão, tem pessoas aqui assim, que chega na hora de ir para o culto, todo animado, vou para a igreja, daí a pouco a raposinha entra lá, dá uma fisgadinha em alguém para aborrecer. Não vou na igreja não porque eu estou aborrecido. Ei, olha para cá, chuta essa raposa fora da tua casa e parte para a casa do Senhor. Tem coisa que vem para nos tirar da presença de Deus. Oh, que culto maravilhoso, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Se eu ficasse em casa, eu não estaria sentindo essa glória. Eu estou sentindo aqui agora. Aleluia. O mosquito, ele pica e vai embora. Ele morde e vai embora. Ele joga o veneno e vai embora. O texto usa como ilustração o vaso de vento que cai, o pequeno inseto, e apodrece. Ei, olha para cá. Esse 50 aqui é o mesmo, Alessandro, que a mulher quebrou nos pés de Jesus. 300 denários custava o potezinho, o vidrinho do vento. E Judas olhou e falou assim: olha que desperdício. Essa mulher podia ganhar muito dinheiro com isso. É esse cueca aqui que a Bíblia está ilustrando. Aquele caro. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Olha para cá. Você é precioso para Deus. Você não entendeu não. Você é precioso para Deus. Sabe por quê que um pequeno bichinho tenta entrar na tua vida? Porque você vale muito para Deus. Aleluia. Você vale muito para Deus. É por isso que Ele tenta entrar no perfume que exala na tua vida, meu irmão. É por isso que Ele tenta destruir a tua vida. A raposinha chega lavando, limpando tudo, para ver se consegue tirar a presença de Deus na tua vida. Mas tem presença aqui, tem presença aqui, tem presença aqui. Aleluia! E a Bíblia também nos dá
uma ilustração muito importante dentro do texto. Jesus falou contra os fariseus, que era detalhista e exigente. Olha só, Mateus capítulo 23, versículo 4. Olha só o que diz a Bíblia. Lê para nós, irmãos. Guia o cego, a raposinha é isso aqui. Só vê o defeito dos outros, mas não vê o seu defeito. Guia o cego, com os quais o mosquito os engole. Um camelo não consegue engolir o mosquito, mas engole o camelo. Quem falou isso? Foi Jesus. Olha o termo natural, olha só. Guia cega, dos quais mosquitos engolem. Um camelo, ele deixa de engolir o mosquito, que é tão pequenininho, e engole o camelo. Nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que existem coisas pequenininhas que nos atrapalham a aproximar de Deus. Olha só outro exemplo que nós temos aqui na escola pequena. Lucas capítulo 18, versículo 25. A Bíblia fala de agulhas. O que é uma agulha? Tem costureira aqui, não tem? As costureiras tem aqui, sabe agulha, conhece o que é agulha. Olha só. O que é que a Bíblia está dizendo ali? Jesus confundia às vezes a cabeça de muitos com isso, né? Como que um camelo vai passar o fundo de uma agulha? Ele dizia, é mais fácil do que o rico se salvar. Eu não vou falar da riqueza e nem vou falar da pobreza. Eu vou falar aqui da agulha, que são pequenas coisas. Jesus quis dizer aqui que essa agulha, ele trouxe uma comparação dentre os discípulos que ali estavam, que eram pescadores. E os discípulos pescadores, eles usavam uma corda bem grossa para amarrar os barcos. Talvez Jesus estava falando nessa comparação daquela corda passar no fundo de uma agulha. Em outro termo, nós vemos que na porta, em Jerusalém, existiam várias portas, muitas portas, e muitas portas estreitas. Automaticamente o fundo da agulha que Jesus referia seria uma das portas de Jerusalém, aonde não queria que o camelo passasse. E quando ele olhava para aquela porta, automaticamente dizia assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, dizendo uma porta apertada, um lugar apertadinho, do que o rico entrar no reino do céu. Ele não estava falando do rico, ele estava falando da riqueza que estava no coração do rico. Porque no céu não entra riqueza, no céu não entra dinheiro, no céu não entra carro do ano, no céu não entra mansão, no céu não entra casa bonita, no céu não entra os seus bens, só vai entrar a alma lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então ele estava querendo dizer aqui, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar. Ele não estava falando da riqueza, ele estava falando do homem, ele estava falando da riqueza que existia no coração do homem. Então Jesus trouxe que são pequenas coisas que nos atrapalham a chegar no reino de Deus. Quantos aqui acreditam que Jesus está às portas para voltar para buscar sua igreja? Quantos já viram os sinais acontecendo aí? Jesus está voltando. Eu repeti isso aqui por várias vezes, vou repetir mais uma vez. Sabe que é um dos sinais evidentes da vinda de Jesus agora, hoje? Sabe qual? É quando ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, e ele olha para o discípulo assim, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na? Achará fé na? Então são os sinais que estão se cumprindo, irmão, é desse jeito. Quantas pessoas estão perdendo a fé em Cristo? Quantos estão dando lugar à iniquidade e perdendo o amor do Evangelho? Evangelho que eu digo é o Evangelho puro, o Evangelho que te leva para o céu. Não é o Evangelho que te dá uma casa se você der o barraco. Não é o Evangelho se você der um Fusca vai ganhar uma Mercedes, não.
Não é o evangelho se você der 1000 vai ganhar um tijolinho para a construção da tua casa. Não, não é esse evangelho que eu estou dizendo. Eu estou falando do evangelho que salva, lava, que transforma o homem para levar para o céu. Porque o evangelho completo é salvação, cura divina, libertação. Aleluia. O evangelho completo é morar no céu e não viver na terra. Em primeiro lugar, o camelo Jesus falava para os seus discípulos, e eram pescadores, como eu já dei aqui o exemplo para os nossos irmãos aqui. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que Jesus está trazendo uma orientação, que nós devemos ter muito cuidado e vigiar. Quarto lugar, pequena coisa, que nós temos que ter muito cuidado. Olha para cá, irmãos. Isso aqui é muito sério. Tiago capítulo 5, versículo 3. Capítulo 3, versículo 5. Olha para mim aqui. Lê para nós, irmão. Assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Veja quão grande voz, um tão pequeno fogo que semeia. Queridos, você já viu aquela pessoa que vai na tua casa, no teu trabalho, para levar uma informação que você não quer ouvir? Você já viu aquela pessoa que leva uma mensagem que você não quer ouvir? E chega em determinado momento, quando você recebe a notícia, você fica irado? Tiago está dizendo que a nossa língua é um pequeno membro. Quando as pessoas falam, você ouve, observa e tira a prova dos 9 e vê se realmente é algo que vai te edificar. Se não for, joga para o lado, chuta para o canto. Sabe por quê? Porque isso aqui é perigoso demais. Como você usa a tua língua, eu uso a minha língua para pregar, o diabo pode não usar ela para destruir. Há pequenas coisas que nós temos que observar, são as palavras que nós falamos. Ah, mas nós somos seres humanos, sim, concordo. Mas tem coisas que nós não temos condições de engolir, mesmo pedindo perdão. Ah, pastor, mas por quê? Porque não sai do coração do outro. Mesmo que você peça perdão, aquilo fica marcado na vida do outro. São pequenas coisas que a raposinha traz. A raposinha traz. Me lembro alguns anos atrás, eu tinha uma prima, ela é viva até hoje. Ela chegou na minha casa para conversar com a Tereza. Sentada na sala, ela começou a falar. Falou muito de uma outra prima. Nossa. Quando ela terminou de falar, falou: e o que você acha? Ela disse assim: vamos dar uma vez orar por ela. Foi embora, nunca mais voltou em casa. A mensagem que leva para nós, para ouvir o que você vai dizer, para levar lá na frente para os outros. Existe a difamação. O que é a difamação? Não aprenda isso. Difamação é quando você sabe de alguma coisa e sai falando para os outros. Você está difamando. Ah, mas quem difamou não foi eu, foi fulano. Não, você está difamando. Fulano falou para você, você sai falando para todo mundo. Então você está difamando. E a Bíblia fala que os difamadores não têm parte no reino de Deus. Quando você fala direto com a pessoa, você não está difamando, você está falando com a pessoa. São pequenas coisas, irmãos. São raposinhas que entram na nossa vida e a gente não observa. E quando a pessoa chega para você e fala assim: pastor, ô fulano, eu vou te contar uma história aqui, mas não conta para ninguém. Irmão, sai fora disso. Então nem conta. Porque quando pede para não contar para ninguém, é porque o negócio é explosivo. Então a raposinha chega e entra por aí. Quando você olha, algo que você não sabe, não tem certeza, começa a espalhar. Você não sabe da realidade.
chama-se fofoca, mexerico, é o que eu disse no início aqui. São pequenas coisas que nós não percebemos que entram na nossa vida para destruir. Então, o grande sábio Salomão se pega a raposinha, tira de lá, porque vai destruir a vinha. Quando ela tragar o broto e o fruto, nunca mais vai dar, porque comeu, não tem jeito. Aquela raiz vai ficar. Quantas pessoas tem aqui no nosso meio hoje, que eu tenho certeza, que carrega em memória algo que aconteceu lá atrás, mas não com rancor, não com angústia, mas com sentimento na alma, porque aconteceu. Quantas pessoas tem no nosso meio hoje, que lembram do passado, e traz revolta no momento. A raposinha está aí, irmãos, é para te lembrar que você não prestava lá atrás, que eu não prestava lá atrás. A raposinha está aí para nos lembrar que nós praticamos coisas erradas lá atrás. A raposinha está aí para dizer que nós não temos direito ao perdão, não temos direito à salvação. A raposinha está dizendo aí que nós somos pecadores demais. Mas a raposinha esquece que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós fomos libertos por Ele. É isso que você tem que dizer à raposinha. Quando alguém diz assim, você está na igreja fazendo o quê? Estou servindo Jesus desse jeito. Mas meu filho, quando eu era, hoje eu não sou mais. Hoje eu sou transformado. Eu sou transformado. Eu sou transformado. Vamos para o último aqui. Irmãos, prestem atenção. Pastor, eu não posso falar a verdade? Posso falar a verdade ou não pode? Sim ou não, irmãos? Então vamos lá. Coloca Efésios para mim, capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Olha só o que ele diz. Vê para nós, irmãos. Você pode falar a verdade, mas com amor. Explica isso aí, pastor. Explica. Tem verdade que você fala acusando. Tem verdade que você fala condenando. Olha só, falou um negócio que é muito importante hoje de manhã. Nós não somos juiz para julgar. Nós vamos sentar diante do juiz um dia que vai nos julgar. Pode falar a verdade, mas fala com amor. Fala com carinho a verdade. Pastor Cláudio Duarte tem um sistema que diz assim: olha, você pode falar a verdade, você pode concordar aqui. Quando você discorda aqui, alguém pula e acha ruim. Sabe por que faz isso? Porque a verdade dói. Então, se você não falar com amor, a pancada é maior, é mais forte. Quando você fala com amor, o que acontece? Não tem álibi para ninguém te repreender e ninguém de encontro que você falou. Então Paulo está dizendo ali, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Quem é o verdadeiro amor da sua vida, irmão? Diga para mim aí. É Jesus, o Nazareno, Ele é a verdade. E se você tem a verdade na sua vida, fale ela com amor, porque Cristo é a cabeça da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu emprego, de tudo que você determina na sua vida. Aqui na terra Deus é o cabeça. Não faça nada sem Ele, porque não vai funcionar. Vamos para o último item aqui, que fala sobre o quinto, é o cisco, aquele cisquinho. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 5, para fechar aqui, terminar, vamos lá. Vem para nós ali, irmãos. Queridos, prestem atenção aqui. Há momentos da nossa vida que nós olhamos o erro do irmão que é menor do que o nosso e esquecemos que o nosso tem um maior do que o que está no nosso irmão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você for falar de algo na vida de alguém, verifica a tua vida primeiro, para ver se você não está enquadrado dentro do contexto. Se eu não tenho moral para te chamar a atenção, não chame, não fale. O cisco no meu olho pode ser menor do que a trave que está no teu. Pastor, o senhor tem cisco no olho? Todos nós temos. Temos trave no olho? Todos nós temos. Nós erramos todo dia. Quem aqui é santo?
Tem algum santo no nosso meio? Se tiver algum santo aqui, eu vou preparar o caixão para colocar dentro, para subir. Porque não fica aqui, vai embora. Nós só vamos sair daqui quando estivermos na posição de santo, nós vamos para a glória. Porque lugar de santo é no céu. Então é desse jeito. Vamos lá, vamos para os textos. Imagine só uma pessoa que está com um poste na frente, está com a aglomeração grande na frente, e quer tirar um cisquinho do olho do irmão. Não consegue, porque a trave que está no dele não consegue deixar ele tirar, mas ele aponta. São as pequenas raposinhas que circulam na nossa vida e nós não entendemos. Vamos fechar? Cuidado com as pequenas coisas. Eu vou citar alguns exemplos aqui, se você quiser anotar aí, anote. Olha só. Na Bíblia nós vemos, preste bem atenção aqui, homens de Deus que pecaram com pequenas coisas e perderam a sua bênção. Vamos começar por ela. Adão e Eva. Qual foi a pequena coisa que tirou eles do paraíso? Foi a desobediência? A pequena coisa que tirou Adão e Eva do paraíso foi um fruto. Mesmo que eles estivessem com Samuel na desobediência, Deus ainda ia relevar. Porque a desobediência, existe perdão quando você não praticou o ato. Só que existia uma ordem para não tocar no fruto. Amém? E ele tocou. Ele deixou de receber a bênção de Deus. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Caim matou Abel. Por quê? Por causa de quê? Por causa da inveja. Já viu aquele ditado dizer inveja mata? E mata mesmo. A inveja mata. Caim matou Abel por causa da inveja. Perdeu o quê? As bênçãos de Deus. Está onde isso? Gênesis capítulo 4, versículo 5. Terceiro, Esaú perdeu a sua bênção por um prato de lentilha. Gênesis 25, versículo 34. Jonas ficou irado. Ei, Manoel, tem que lembrar de você, não tem jeito. Por que Jonas ficou irado? Por quê? Por que nota aí que Jonas ficou irado? Hein? Jonas, depois de uma grande caminhada, ele entra debaixo de uma abobreira, irmão Hélio. Senta lá e fica quietinho debaixo da abobreira. Hein? Deus manda bicho ir lá comer a raiz da abobreira e a abobreira pequena coisa, irmão. São pequenas coisas. Ele se irou, ficou com raiva. Irmãos, não chuta a cadeira na sua casa com raiva, não. Você vai machucar o pé. Viu, Leônio? Não chuta o pneu do carro, não, que você não vai machucar o pé. Está entendendo aqui, irmãos? Exemplo: Moisés, ele não entrou na terra prometida, por quê? Deus mandou ele tocar na... O que ele fez? Quantas vezes? 2 vezes. Toma cuidado quando Deus mandar você fazer alguma coisa e você faz outra. A pequena coisa vai te levar você a se perder, a perder a sua vitória. Fechando aqui, Uzá tentou segurar a arca da aliança. O que aconteceu? Morreu. Porque não era permitido fazer isso. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 6. São coisas pequenas que o homem fez e perdeu a sua bênção. Saul perdeu o reino porque rasgou o manto do profeta Samuel. Simplesmente rasgou o manto do profeta. O que aconteceu? 1 Samuel capítulo 15, versículo 27. Perdeu a bênção de Deus. Perdeu
o reino, o reinado que Deus havia dado. Devemos tomar cuidado antes de cobrar pequenas coisas das pessoas, porque Jesus disse: tirai primeiro a pedra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Senhor continue nos dando vitória. Que o Senhor continue tomando esta igreja nas tuas santas mãos. Que o Senhor continue nos abençoando. Quantos aqui são bênçãos e está sendo abençoado hoje? Levante a sua mão. Isso é motivo de agradecer a Deus. Amém? Meus queridos, nós vamos para os nossos anúncios da semana. E nós queremos